Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou Luana Vilucci, pesquisadora do CUT, Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da Universidade Federal da Bahia, e integro a equipe do projeto Pesquisação, Agentes Culturais Democráticos. Nesta videoaula, a gente vai conhecer o conteúdo da primeira unidade do módulo Economia e Financiamento da Cultura. Discutiremos aqui como a economia da cultura pode ser compreendida e praticada de forma democrática, influenciando e sendo influenciada por comunidades e suas formas de organização. Começamos com uma reflexão sobre a economia da cultura. Para além da vida material, de números, de estatísticas, é importante destacar que a economia da cultura envolve a gestão social, os valores e as representações simbólicas que moldam a economia dos bens e serviços culturais. Numa perspectiva democrática, a economia da cultura contempla os diferentes momentos do fazer cultural, como a criação, a produção, a distribuição, a circulação, a difusão, o consumo e a fruição. Mas, fundamentalmente, a economia da cultura considera as pessoas do território, suas formas de viver e de se organizar, as comunidades envolvidas na ação cultural, seus mecanismos de gestão e o diálogo da cultura com outras áreas, como, por exemplo, a educação e a tecnologia. Para entendermos melhor, a gente vai definir o que é democracia econômica. Esse conceito que dá nome à unidade e inspira o módulo todo. Trata-se de um sistema em que a gestão econômica ela é participativa, ela é transparente e ela é orientada para o bem-estar coletivo. Isso significa que as decisões econômicas são feitas levando em conta a integração social e produtiva, a equidade e a participação ativa da comunidade. A democracia econômica ela busca distribuir o poder econômico de forma mais justa e equitativa, promovendo o acesso aos recursos e oportunidades para todas as pessoas. Passamos em seguida por um breve histórico da relação entre cultura e economia. Embora essa relação seja frequentemente discutida a partir do surgimento de um mercado cultural, na Europa, em torno dos séculos XVIII e XIX, essa conexão começou, na verdade, bem antes. Desde a Grécia Antiga, com os poetas e os teatros, a gente vê a cultura desempenhando um papel central na vida social e econômica desses povos, mesmo sem a existência de um mercado cultural formal à época. Na Inglaterra, por exemplo, no século XVI, as casas de espetáculo atraíam multidões para ver obras de Shakespeare sendo encenadas. E a Revolução Industrial e os avanços tecnológicos transformaram a produção cultural. A reprodução em massa de textos, imagens e sons levou ao surgimento de novas formas culturais, como, por exemplo, a fotografia, o cinema. E a aplicação da tecnologia industrial à produção de bens culturais resultou na proliferação das indústrias culturais. Isso culminou em uma cultura mediatizada, a partir de meados do século XX, onde a economia da cultura se consolidou, finalmente reconhecendo as culturas populares e a produção cultural não mercantil, que até então ficavam à margem. A digitalização e a expansão das tecnologias de informação e comunicação, conhecida como as TICs, estão diretamente ligadas ao surgimento da economia criativa, que integra a produção cultural no mundo digital. Originalmente conhecidas como indústrias criativas, essas atividades incluem design, moda, software, publicidade, arquitetura, dentre outras. A economia criativa destaca-se por valorizar funções utilitárias dos bens culturais, ao contrário das tradicionais indústrias culturais. Na década de 90, países do norte global passaram a desenvolver políticas que, em grande medida, fortaleceram a propriedade intelectual e a competitividade de empresas no mercado global. Temos como exemplo o impacto da indústria do copyright nos Estados Unidos, que em 2021, por exemplo, mobilizou mais de 12% do PIB norte-americano. No Brasil, a economia criativa entrou na agenda pública na década de 2000. E em 2012 foi criada a Secretaria de Economia Criativa, e o conceito de economia criativa, mobilizado por ela, buscou integrar outros conceitos, tipo sustentabilidade, diversidade cultural, inovação e inclusão social. Os setores criativos no Brasil seguem as diretrizes da Unesco, que contemplam o patrimônio, por exemplo, diferenciando-se de visões mais economicistas e mercadológicas de outros países. Os setores culturais e criativos juntos no Brasil movimentaram 3,11% do PIB em 2020, o que é bastante expressivo. O painel de dados do Observatório Itaú Cultural fornece uma visão detalhada dos setores culturais e criativos no Brasil, incluindo emprego e gastos públicos.
Mas é importante lembrar que grande parte da produção cultural ocorre na informalidade e que a economia da cultura não se resume a números. Ela também envolve valores simbólicos, como a criação de vínculos sociais, identidades e participação social. Medir esses aspectos é crucial para uma compreensão completa da economia da cultura. Para concluir, a economia da cultura deve ser vista de forma ampla, integrando aspectos econômicos, sociais e culturais. Na próxima unidade, exploraremos a economia solidária e sua relação com a economia da cultura. Até lá!